Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, hein? Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral. Por aqui, sempre ótimo, sempre ótimo. E trazendo cada dia uma personalidade diferente dos segmentos importantes da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com o Dr. Humberto Akira Takahashi, fisioterapeuta. E olha, eu não sei se a gente pode falar isso, mas não é um fisioterapeuta comum não, hein? É muito diferenciado e a gente vai saber por quê. Muito obrigado aqui pela visita. Vamos conversar um pouquinho, né, doutor? Aliás, já conhece a casa, já esteve aqui no programa da Flor, né? Muito legal. Aqui é um pouquinho diferente do programa da Flor, mas espero que você também goste e nos traga, assim, muita informação acerca do trabalho que vem realizando. Deixa eu só, antes de eu qualificá-lo aqui, eu acertei seu nome, Humberto Akira Takahashi. Sim, acertei. A pronúncia está certa. A pronúncia está certa. Então, muito bom. Aliás, aqui fez questão a produção de colocar exatamente o acento e escrever em português como é que se pronuncia. Mas eu disse que o Takahashi não é um fisioterapeuta comum, ele é diferenciado, né? Você também sabe dessa sua saliência dentro desse segmento da fisioterapia, né? Sim, eu primeiro quero agradecer à produção, tá? E a você, Roberto. Seja muito bem-vindo. Pelo convite ao seu programa. Fiquei muito honrado. Que ótimo, tá bom? Que ótimo. Sim, a gente sabe que, eu sou o primeiro brasileiro a criar técnica de postura no Brasil, validado em uma universidade na Unicamp, eu sabia que seria uma coisa diferenciada. Muito bom. Bom, então deixa eu não vou falar teu currículo aqui porque você veio aqui para dar entrevista, não tem tempo de falar, que você tem um currículo aqui enorme, monstro, enorme, né? Mas só vou dizer o seguinte, graduado em fisioterapia pela PUC Campinas, mestrado pela Unicamp, especialização em acupuntura pela Escola de Medicina... Em Boston? Em MOSP. Em MOSP. Entendi falar Boston, São Paulo. Não, mas poderia ser, não teria problema nenhum. Nossa, você tem tanta coisa... nós vamos conversando ao longo do programa, porque senão eu vou ficar falando muita coisa aqui. Primeiro, te dar os parabéns, né? Você foi laureado aí com o troféu de fisioterapia do ano, Prêmio Magnífico 2017 da jornalista Zildete Montiel. Sim. Deve ser um orgulho para você isso, né? Sim, a classe e categoria é muito importante, né? Porque o programa da premiação premia justamente os profissionais liberais que mais destacaram o ano. Sei. Não obrigatoriamente um fisioterapeuta. Eu fui premiado. Claro que pela técnica que você desenvolveu. Claro, fui premiado justamente por ser o primeiro fisioterapeuta, né, a criar técnica de terapia manual no Brasil, validado em uma universidade. Doutor Humberto, isso aí tem a ver com os seus ancestrais, porque como é que brotou essa iniciativa de desenvolver esse método? Esse método surgiu justamente que nem eu falo, não existe método perfeito, né? Os dois métodos de fisioterapia para correção de desvios posturais na fisioterapia são RPG e Pilates. Exatamente, é o comum, RPG e Pilates. RPG é Reeducação Postural Global, muito conhecido, né? Não só no Brasil, no mundo inteirinho. Eles tratam o quê? Os desvios através de músculos e tendões, através do realinhamento disso aí, tá? Os desvios posturais. O questionamento nesse caso seria nos desvios posturais que não existe músculo e tendões ao seu redor. Então, o que aconteceria? Tá? Então, por exemplo, são ditas globais, então você fica uma postura global e realinha todos os desvios posturais tudo ao mesmo tempo. Só que o questionamento desse caso foi o seguinte: e os desvios posturais que não existem músculo e tendões ao seu redor? No caso específico da minha pesquisa, foi no pé. O pé não tem? Só tem pele. Assim, no retropé valgo. O que é retropé valgo? É o calcanhar voltado para dentro. E naquela parte chama osso do talos, não existe músculo ao seu redor. E aí, então, já iria contradizer a regra normal. É a regra normal. Assim, no caso específico, né? Então, seria uma falha, entre aspas, né?
em relação ao tratamento. Então, o que eu concluí é o seguinte, que tinha que ter outro método para tratar esse desvio postural. E por isso surgiu essa técnica chamada RAT-PTM. RAT-PTM. RAT e PTM, né? RAT quer dizer Humberto Akira Takahashi. Claro, né? Tem que chancelar ali, né? Não, mas assim, é grande nome, todos os técnicos de fisioterapia têm um nome próprio mesmo. Técnica de Mulligan, Maitland, o nome das pessoas que criaram mesmo. Muito bem, muito bem. Aliás, Mulligan é uma coisa interessante também, basicamente com as mãos só, né? Então por isso mesmo, justamente para concluir aquele pensamento, você realinha com as mãos e o artefato que está aqui do meu lado, entendeu? Então você não precisa de músculo tendões, você só precisa da mão e o artefato, no caso, é um elemento mais passivo. Tá bom, tá bom. Aqui é um pouco diferente da Flor, que nós não temos como fazer a demonstração, mas você pode dar uma explicação, tudo a gente bem, vai entendendo. não. Bom, então, aliás, o senhor pode ser chamado de Dr. Hat, né? Doutor Hat. Doutor Chapéu, né? Como diria o paciente, você é chapéu, não. Bom, integração postural por terapia manual. Certo. Essa técnica apresenta resultados efetivamente mais duradouros que os métodos tradicionais. Né? Aí a vida tem mostrado. E eu pergunto, por quê? Tá, justamente por esse motivo mesmo, tá? No caso do RPG, foi feito no retropé valgo, no calcanhar. A demonstração é o seguinte, você realinha o desvio, né? Tem um método global, no caso foram 30 pessoas de cada lado, com o RPG e o RAT. No caso da pesquisa, os dois tratamentos foram eficazes. Está bem claro isso aí. No entanto, a permanência do RAT ficou mais tempo mantendo o tratamento. O Takahashi? Sim. Me diga, o que é o calcanhar? O calcanhar é voltado de que forma? Ele é para dentro? Para dentro. Então, por exemplo, vamos imaginar, aqui se fosse o pé, ele estaria assim, mais ou menos? Tem uma curvatura voltada para dentro. Ele está desabado, o modo de falar, desabado para dentro, entendeu? E o que isso traz como consequência para as pessoas? Consequência é a seguinte, devido a isso, você faz o seguinte, nessa curvatura, passa o quê? Músculo e tendões e também nervos. Se você tiver um pé desabado, você pode comprimir esse nervo aí e começa a surgir dores. Entendi. E veja bem, como é que a pessoa sabe se tem o pé desabado? Ela tem que procurar um fisioterapeuta, tem que te procurar? Ou ela pode, de repente, falar, eu lá no espelho, olhando, fazendo um autoexame, eu tenho o pé desabado. Na verdade, é assim, ela fica na frente do... Claro que você tem que procurar um especialista, né? Mas você falou, mas eu tenho o pé desabado para fora ou para dentro? No caso específico da pesquisa, foi para dentro. Então fica na frente do espelho e é um pé desabado em direção ao solo na parte interna do pé. É como se aqui é o tornozelo interno estivesse voltado para dentro. Isso mesmo. Bom, é o seguinte, o Garrincha tinha pé desabado, ele tinha perna torta, assim, o pé era desabado também no Garrincha? Sim. No caso específico, é que nem eu falo, você não vai corrigir totalmente nesse caso. O problema são as dores com o passar dos anos. Tá? E as dores começam a aparecer a partir de que ano? Da idade, mais ou menos. Eu trato vários tipos de idade, né? Não especificamente, assim, uma pessoa de mais idade. A tendência, quanto mais velho, é surgir as dores. Aliás, a tendência, doutor, porque quando você fica mais velho, você pode não ter nada que as dores vão aparecer mesmo. Sim, isso é uma coisa natural, né? E compressão das articulações. Isso é uma tendência da degeneração muscular. E esse, como é que a gente chama isso aí? Pode chamar RAT. RAT? É o próprio nome disso. Então tá. É o próprio nome. Coloque ele aqui mais aqui pra gente. O que você faz com isso aqui? Vamos fazer o seguinte, o que tem em comum em todos os desvios posturais? Curvatura acentuada, em forma de uma curva. Sim. Todos desvios, por exemplo, o retropé valgo, escoliose, lordose, tudo curvatura acentuada. Tá. Então, qual a tendência nesse caso? É você tentar diminuir, minimizar esses desvios. Porque o que acontece? O excesso de desvio realmente causa transtorno para o paciente. Então, você diminuindo esse desvio, não necessariamente vai endireitar totalmente, o suficiente que ele não possa mais sentir dores nessas articulações. No caso, por exemplo, do pé aqui... Nós estamos vendo umas imagens aí, aí... Seria de escoliose, tratamento de escoliose.
Aí seria escoliose cervical, do lado esquerdo. Aí, no caso aqui, seria ATM, correção da ATM. Tá. Tá? Tudo isso aí você trata? Trato tudo isso aí. Bom, mas voltando aqui ao nosso RAT, né? Pedir para cortar para a gente aqui de novo, por favor. Isso, obrigado. Tá. Voltando aqui, me fale então, como é que você utiliza o RAT? Tá. Primeiro você faz uma avaliação do paciente, Tá. tá? Você vê qual seria as curvaturas acentuadas, se é avaliação postural. Nós estamos falando do pé, tudo do pé. No geral, você No pode geral. fazer no geral. No Tá. caso específico... Mas isso aqui não é usado, desculpa, não é usado só para você, para a parte do pé? Não, são todas as articulações. Ah, com isso aqui? Aqui, depende do formato, pode ser mais, assim, um pouquinho maior ou menor. Tá, tudo Depende bem. da curvatura acentuada. Então você vai, coloca no desvio, tá? O que desvio tem um padrão, tem curvatura acentuada. Qual o formato do RAT aqui? É uma curvatura. Sim. Então você encontra com outra curvatura, a tendência é o quê? É endireitar. A própria força da gravidade é a tendência a endireitar o desvio. Mas não fica como o côncavo e o convexo. Não, seria muito pelo contrário. Exatamente o oposto. É convexo com convexo. Convexo com convexo. Aí, através então, se a das coisa mãos- está assim, tem que colocar desta forma. Aí. Sim. É. Aí depois, com as próprias mãos, você realinha o desvio postural. Bom, tudo bem. É claro que isso aí não é uma coisa que você resolve numa sessão. Não, porque se fosse depende assim, do você desvio. sair com isso aqui embaixo do braço, batendo de porta em porta, porque seria o cara mais rico do mundo, né? Porque dor é o que não falta nas pessoas, então você conseguiria resolver. Mas é basicamente esse o tratamento que você faz? O seu tratamento também envolve medicação, alguma coisa assim? Não, medicação. O tratamento só fisioterapia, no caso. Só fisioterapia. Realinhamento só das articulações e musculares também. Ah, Tá? Não é somente isso. E é receitado dentro do padrão da fisioterapia, por exemplo, gelo, bolsa de água quente e pomada, no caso específico, tá? aqui no Brasil, só você que faz isso ou você foi o primeiro? Só eu. Só você? Só você. E a tendência realmente é ampliar o leque futuramente, um futuro bem próximo, né? Desde que a minha agenda permita. Agora, isso aí é reconhecido pela Unicamp. Já validado Isso aí cientificamente. poderíamos dizer que... Validar cientificamente. Isso que eu ia perguntar. Isso aí, se não agora, se ainda não é, será mais para frente uma das especializações da fisioterapia? Sim, pode ser sim. Vai ter outras pesquisas envolvidas, né? Pode ser por mim ou os alunos, seriam os fisioterapeutas que eu vou ensinar, entendeu? Eles farão as pesquisas científicas e não somente a nível nacional, pode ser a nível mundial também. Bom, e aí nós falamos do pé, isso aqui, mas eu acho que o que mais se reclama no Brasil, talvez no mundo, são de dores lombares, costas, coluna. Isso é o crônico, não é? Não necessariamente. A cervical que a gente citou também é muito comum. Cervical, eu falo Sabe por quê? Realmente por causa da própria tecnologia moderna de hoje. Você usa o celular, geralmente você usa nesse tipo de posição. Exatamente. Da inflexão. Tá? Então, justamente nessa flexão, você sobrecarrega justamente na parte anterior do pescoço. É onde começa a passar as dores mesmo. Normal isso aí. Então isso aí vai ser a dor do século. Eu acredito que vai superar a lombar. Pelo próprio, assim, das vindas dos pacientes atualmente, também vai superar a lombar. Muito bem, doutor. Vou falar uma coisa assim. A gente ouve muito quando conversa com os jovens de 50, de 55, de 60, adolescentes. Adolescentes, né? A gente ouve muitos reclamos e parece que o brasileiro ele tem uma vontade enorme de competir com os outros em termos de dor. Alguém fala assim, eu tô com uma dor aqui, ele fala, isso não é nada, eu tenho uma dor. Dor é uma coisa que a gente consegue minimizar em qualquer idade, daqui a pouquinho a gente vai continuar respondendo, tá bom? Doutor Takahashi, claro que no tratamento você utiliza tudo que o conhecimento de fisioterapia lhe deu, não basicamente o RAT-PTM que você falou, né? Sim, na verdade você utiliza várias técnicas de fisioterapia associadas à minha técnica. No caso específico da minha técnica é para desvios posturais. Existem técnicas, por exemplo, de liberação facial, o Mulligan que a gente está citando, né? Sim.
o Maitland também, são técnicas muito eficazes dentro da fisioterapia. Muito bem. A contraindicação, você tem assim algum relato depois do tratamento de que possa ser catalogado como uma contraindicação? Não, na verdade, assim, só se a osteoporose muito profunda, tá? Então você tem uma contraindicação nesse ponto. Mas deixar bem claro, osteopenia, que é um grau menor de osteoporose, você pode tratar normalmente. E osteoporose, como se diz, só se está quebrando os ossos, entendeu? Sei. A fisioterapia, ela trata osso e músculo? Músculo e esqueleto, sim. Essas duas classificações, sim. Né? E o que é mais difícil tratar, osso ou músculo? Você não tem como, assim, dissociar um do outro. Você tem que tratar os dois, tá? As articulações e músculo também envolvidos, tá? E aqui em Campinas, por exemplo, lá no seu consultório, onde o doutor atende, o que é mais comum? Qual que é a maior reclamação que você tem lá quando as pessoas procuram um fisioterapeuta? Olha, varia muito, tá? Varia desde joelho, o próprio desvios, desordem temporomandibular e pubis também, muito Pubis? Tratando pubalgia. É uma coisa que é um tratamento eficaz que eu utilizo, entendeu? Porque pubis é o seguinte, no meio esportivo, isso aí chegou há alguns anos, era o pior problema que o jogador podia ter, o pubis, as lesões de pubis. Hoje até minimizou um bocadinho, certo. Mas mesmo quem não é atleta, com frequência tem problemas de pubis. Eu posso citar o exemplo do Kaká na Copa do Mundo, há 8 anos atrás, né? Ele teve problema de pubalgia, realmente depois teve uma lesão no joelho, entendeu? E praticamente ele não deu tudo de si na Copa do Mundo. Mas dos corredores, dá muito também em pessoas de atividades físicas, de corrida, natação também. O que é a lesão de pubis? O que acontece? Lesão, na verdade, pubalgia é uma tendinite. Dá muito na parte interior da coxa, na parte interna, no adutor, na origem do adutor, tá? Então, começa a ter inflamação e o atleta fica incapacitado de correr ou fazer as próprias atividades. Mas não é então aqui na região baixa do abdômen? Não, sim. Na verdade, o que a gente faz depende da gravidade. Por exemplo, eu tenho pubalgia. Não obrigatoriamente você só tem a lesão no adutor, tá? Você pode ter associação no joelho, no lombar também, com dores lombares e também no quadril também. Tá. Então você tem que tratar tudo. E depende da gravidade de cada um. Quando a gente fala adutor, é o músculo da virilha, né? O adutor que diz assim, na parte interna da coxa, né? Perto do região sacroiliaca. Doutor, hoje a gente tem a especialização da medicina e dentro da especialização há outras especializações também. Sim. Por exemplo, o médico se formou, aí ele seguiu para otorrinolaringologia e dentro da otorrinolaringologia tem o especialista só em garganta, o especialista só em nariz e ouvido, enfim. Isso se ramificou demais. Na fisioterapia não é assim. A fisioterapia ela é extremamente abrangente, tanto para quem necessita de um pós-operatório de joelho, como quem necessita de um pós-operatório de tornozelo. É tudo uma coisa só, não há as especializações? Não, tem muito pelo contrário, tem várias especializações também? Na fisioterapia. Tem no caso específico do meu, né, é terapia manual. Tá? E tem cardiorrespiratória, também muito eficaz, entendeu? Tem muitos fisioterapeutas muito competentes nessa área também, tá? No caso, fisioterapia desportiva, tá? Também é um segmento que eu posso pegar também, entendeu? Mas tem várias especialidades, sim. Quando você fala manual, você não usa nada, nem aqueles que dão aqueles choquinhos? Não, nada. Só a mão. Só a mão durante 1 hora. Então, quando você vai você vai mudar de endereço, levar o seu consultório para outro lugar, você pega um carro, entrou no carro, mudou o consultório. Só a mão. Só a mão.
Não, não tem, assim, gasto, assim, no meu caso, gasto... E as pessoas, como é que os pacientes veem hoje? Porque como nós estamos vivendo um mundo de tanta tecnologia, de tanta coisa chegando, e a gente acompanha isso a toda hora, de repente, qual que é a reação das pessoas, aquelas que claro, que não foram indicadas, porque as que foram indicadas sabem que vai usar só as mãos. Como é que é a reação das pessoas? Mas, doutor, você não usa nada, só as mãos, não. Como é que é a reação delas? Elas ficam com medo, especialmente em relação às dores, né? Realmente, a terapia manual, ele vai no ponto, como diz no ponto, na articulação que estão doloridas. Não tem como você ficar com, como se diz, um pouquinho de dores depois das sessões. Mas eles voltam porque justamente pela própria eficácia do tratamento. E a longevidade do tratamento? Como é que é o tempo disso? Olha, na verdade a gente trata para curar, né? Então, para não ter essa manutenção. Mas tem pessoas que têm, por exemplo, um jogador de futebol, você sempre vai usar a parte adutora, no caso do tratamento de pubis. Não tem como, depois de certo tempo, tem que fazer um realinhamento novamente. Ou atletas que praticam muito esporte de corrida, né? E outros participantes, ciclistas também, dá muitos problemas. Há necessidade de uma manutenção. No caso, pode ser mensal ou trimestral também. Sei. É caro o tratamento, assim, ou depende de cada coisa? Porque eu estou perguntando assim, porque na teoria, você está vendendo os teus serviços. Certo. E só isso, os teus serviços. Certo. Quando a gente não tem nada, aquela coisa, aquela parafernália toda. Mas assim, mas precisa estudar muito para chegar assim. Imagina. Então, na verdade, a gente... É o que eu quero dizer, é acessível ao povo, porque hoje medicina no Brasil, ela é inacessível ao povo, a medicina realmente pura e tal, né? No caso aqui, como é só eu que sei a técnica, ainda não espalhei a técnica para as outras pessoas, outros alunos, né? Começa só particular, realmente justamente por causa da demanda. Não, nesse momento não. Entendi. Tá? Mas a partir que você começa a disseminar a técnica, talvez fique um preço mais acessível. Quem se contunde mais, o esportista, o atleta ou as pessoas comuns que não são assim? Porque é claro que há muito mais pessoas comuns do que atletas. Mas a tendência, por exemplo, de uma pessoa que não é atleta é ter mais complicações do que uma que é atleta? Olha, eu posso falar para você que são resultados equivalentes aí, tá? Tanto uma pessoa que tem uma vida sedentária como o atleta, o atleta, ele, que nem eu falei para um jogador físico, é o culto ao corpo perfeito. E por causa disso, eles têm um preço a pagar. Com certeza, e custa então, caro. Justamente os atletas olímpicos, tem uma ideia, são as pessoas que têm mais problema de dores. Principalmente que praticam Olimpíadas. Para o alto rendimento, sim, né? É um alto rendimento. E são as pessoas que realmente sofrem muito com as dores no finalzinho da carreira. Tudo bem, dor no finalzinho da carreira e dor no fim da vida. Vamos no fim da vida, que eu estou falando dos últimos 10, 15 anos de vida do ser humano, do cidadão. Certo. É normal o cidadão falar assim, eu quero saber como é que você aceita quando alguém fala, eu tenho umas dorzinhas assim, mas é próprio da idade e tal. É bobagem isso? Ou dor, tudo quanto é dor tem como se tirar? Olha, possível morrer sem dor? Olha, é que nem eu falo, quando a pessoa tem um raio-x, né? A pessoa fala, poxa, Humberto, tem muito bico de papagaio. Não obrigatoriamente você ter bico de papagaio, você vai sentir dores, tá? Tem muita gente que morre sem sentir dor nenhuma, entendeu? E tem outras que tem bico de papagaio e sente muitas dores. O que é o bico de papagaio? Explica pra gente aí. O bico de papagaio, na verdade, é uma degeneração óssea, né? O pessoal fala mais espícula, né? E tem forma de um bico de papagaio. Um osso normal que sai um esporãozinho ali, alguma esporãozinho, coisa assim. sim. Então, o que acontece? Muitas vezes, esse esporão, ele como se diz, ele dá uma arranhada no nervo. Aí que surgem as dores. Então, qualquer, assim, atividade mais ríspidas, né? Mas aí você tira isso aí com as mãos também? Você na verdade, só trata com as mãos? Na verdade, você arranhando as articulações, coisa mínima. Parece incrível. Mas há a maneira de você tirar essas dores, sim. Bom,
Agora eu vou fazer uma pergunta para ele que eu tenho certeza, eu esperei até chegar esse horário do programa para fazer essa pergunta, porque você em casa deve estar falando, ele não vai perguntar isso aí, pelo amor de Deus, eu morro de dor de cabeça, eu sofro com dor de cabeça. E dor de cabeça, você trata também, doutor? Sim, trato justamente porque está associado, às vezes, né, com a cervical, tá? A cintura escapular, tá bom? Que a cintura escapular é a região torácica. E também a parte do crânio também. A cervical e a ATM, tá muitas vezes relacionado com a... ATM com a dor de cabeça? Sim, tá muito relacionado. Mas aí vamos lá, primeira coisa. Pessoas, quando eu falo dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca é o que é mais comum. A enxaqueca, vou ser sincero, assim, ele é mais... mais difícil? Mais de dentro, visceral, né? Ah, mais tá. Então, assim, se for parte musculoesquelética, a gente pode tratar sim. Tá, mas quando se trata de problema de fígado, de estômago, não entra na sua área? Não. Aí você manda para o médico. Cada um é especialista. Vai para um outro médico. Tem que respeitar cada especialidade. Por exemplo, as pessoas vêm aqui comigo, né? Tratar. Se for musculoesquelético, realmente tem muita eficácia. E para a pessoa que está em casa, saber se a dor de cabeça dela está relacionada com órgãos internos ou não, existe alguma coisa que ela possa mensurar, avaliar para saber se é postural, alguma coisa assim? Sim, na verdade ela pode ir no médico, né? No caso específico, neurologista, né? Você fala assim, ó, justamente não tem nada a ver com essa parte de neurologia, entendeu? Tá. Então é musculoesquelético, então você pode tratar sim. É musculoesquelético, isso que você estava falando. Tá muito bom. bem. Por exemplo, a forma de dormir pode trazer dor de cabeça? Sim. E se você, o travesseiro tem que estar bem alinhado ao corpo, tá? Você tem que deitar um pescoço que você fica do lado. A gente tem que dormir de lado? Sim. De lado. De lado. Você pode dormir barriga para cima, mas desde que tenha, se tiver problema de hiperlordose, como está situado a lombar, você tem que colocar 2 travesseiros embaixo do joelho para retificar a coluna. Tá? 2 embaixo. Desde que tenha hiperlordose. Quando tem a hiperlordose. No caso específico. A hiperlordose qual que é? Curvatura voltado para dentro. Vamos dizer assim, um bumbum arrebitado. Tá, tudo bem. Se a pessoa tem um bumbum arrebitado, tem hiperlordose. Para Tem ficar mais hiperlordose. específico. Muito bem. E a outra escoliose é na parte, fazendo curva para um dos ombros, é isso? Não, é assim, seria na coluna, tá? Seria um desvio lateral. Lateral, desvio lateral. Seguido de rotação das vértebras, tá? Muito bem. Então você tem que tratar também. Você trata isso também? Tudo isso aí? Trata isso aí. Isso aí, hoje também, há cirurgias para isso também, cirurgia, né? Desde que não tenha um grau muito acentuado, por exemplo, acima de 40 graus, já é passível de operação. Mas se for abaixo aí, a fisioterapia tem muito resultado. Bom, e aí para tratar, voltando aqui à dor de cabeça, que foi a minha primeira pergunta, vamos conversar sobre a dor de cabeça já já. A gente estava falando da dor de cabeça, nessa hora aqui o Ibope tá muito alto, porque dor de cabeça o brasileiro tem a todo instante, né? Sim. Existe algum lado da cabeça que dói mais e que lhe dê indicação de que é algo realmente postural, não? Não é como você saber. Passa tanto na parte central, né, da cabeça, como a parte lateral. Não há, assim, um método para diferenciar. Sim. Realmente tem que ser na tentativa, no caso da fisioterapia, entendeu? E aí você usa aqui o RAT? Eu posso utilizar ou não. Aí depende se tiver desvio na cervical, sim. Aí você usa isso aqui, mais ou menos assim, que você coloca e sim, tal? Sim. Essa do lado do desvio, sim. Olha, rapaz, eu coloquei aqui, tá doendo aqui, doutor. Tá doendo aqui. Aliás, é uma coisa impressionante que o que você deve ter dado de consulta de graça na sua vida, porque em todo lugar que você vai, fala, tá aqui o doutor Humberto e tal. Ah, doutor, eu tenho uma dor aqui e tal. E você vai falando. É mais ou menos assim, né? Mas assim, principalmente em festas, né? Sem dúvida. Dá muita consulta de graça, né? Eu vou numa festa. E o cara, Alberto César, escuta o Guarani. Fala, o Guarani já escapou do rebaixamento. E a Ponte? Fala, impossível é Deus pecar. O resto a gente vai ver o que acontece, né? Mas, doutor, não, porque eu pensei o seguinte, às vezes uma dor assim mais frontal, mais aqui, o occipital, onde é que fica? Aqui atrás? Tá aqui atrás. Aqui atrás, isso. Também
Não se pode... A pessoa tem que ir ao médico, porque às vezes uma dor aqui perto muito da nuca, aqui, pode ser uma pressão alta, alguma coisa assim, né? Sim, então tem que ser uma coisa bem direcionada para a musculoesquelética. No caso específico no caso musculoesquelética, uma forma de se diferenciar realmente é região C2 e C3. É cervical bem na altura da nuca. Esse aí que há uma compressão de algum nervo, no caso específico, que passa ao redor e dá essa dor de cabeça. Fazer uma pergunta para você que eu já vi alguns, não sei se são fisioterapeutas ou quiropratas, que fazem e que só de ver eu passo mal. Quando ele põe a pessoa assim, fica segurando a cabeça da pessoa e tá, deve dar um tranco na cabeça assim. Isso aí não é... Isso é recomendável? Não, você tem que respeitar cada técnica, é uma técnica. O quiropata utiliza método de manipulação. Mas o doutor não faz isso? Não, eu não faço. Eu faço mobilização. É através de toque, bem suave, no caso, né? Você vai realinhando. Eu não uso técnica manipulativa, não. E ATM, que nós falamos há pouco, não sei se ATM e DTM, qual que é a diferença? A ATM é articulação temporomandibular. É o próprio nome da... DTM é a disfunção. É disfunção, é o nome da patologia. Da patologia. Da doença, né? Então ATM todo mundo tem. DTM nem todos têm. DTM tem quem tem a patologia. Tem patologia, essa desordem temporomandibular. Muito bem. E você trata isso só com as mãos também? Sim, eu trato com as mãos também. Mas que coisa, nenhum aparelhinho para dormir, nada? Não, só com as mãos. Você tem seguro de vida? E das mãos você tem? Você tem que ter seguro das suas mãos. Sim, talvez futuramente eu faça, por tem enquanto que fazer, não. O Ronaldo Fenômeno tinha seguro das pernas. Eu tenho seguro do nariz, porque a única coisa que me identifica a todo momento é o nariz. Certo, mas assim, por enquanto não pensei nisso aí, não. Não pensou, mas tem que pensar, viu, doutor? Certo. Porque suas mãos são santas, mãos sagradas, porque é uma coisa impressionante. Não, realmente a eficácia é muito grande. Eu concluo isso aí. Existem falhas, como todas as técnicas, mas a grande maioria dos pacientes eu curo, sim. E os pacientes, depois de curados, eles continuam, tem uma visita periódica? Sim, que nem eu falo, as pessoas perguntam qual o número de sessões, né? Aí depende da disfunção, se for um caso mais grave, é claro que você vai fazer mais sessões. Se for coisa mais simples, menos sessões. Às vezes, só uma sessão só já é suficiente. Mas isso depende de cada pessoa a pessoa, entendeu? Cada paciente é um paciente. Mas não é como um remédio, por exemplo, que o resultado é imediato. Vai minimizando, ou tem gente que chega com dor e sai sem dor. Isso aí, por exemplo, existe caso que a gente trata e já melhora na hora. Existem outros casos que há necessidade realmente de mais tempo para o tratamento. Principalmente quando envolve outras articulações, tá? Não especificamente a articulação que está doendo. Tá? No caso da cervical, a gente tem que olhar o ombro, tá? A coluna também. Então, cada pessoa é uma pessoa. E também o doutor não pede nenhum exame? Exame, assim, radiografia, ou sim, pede? claro. Aí sim, tem que pedir. Faz, no caso específico, assim, quanto mais exames, melhor para o fisioterapeuta dar um diagnóstico mais preciso, tá? Aí surge o prognóstico, que é a fase final do tratamento, tá? Mas isso tem uma dimensão. O ideal é ter exame de imagem, sim, tá? Bem. O pessoal tem que direcionar as mãos, no caso específico, assim, pubalgia, escoliose, porque fica mais preciso o tratamento, tá bom? Tá bom, eu adorei, acabou o nosso tempo. Tá vendo? Não fiquei feliz agora, mas eu gostei demais da sua entrevista. Realmente quero agradecer, tá, Roberto César, pela essa oportunidade de esclarecimento da minha técnica aqui, tá? Seja a sua produção também, tá bom? Espero não precisar do doutor, mas eu tenho certeza que não tem jeito. Então, uma hora ou outra, a gente sempre tem uma dorzinha aí, tá bom, doutor? As portas estão abertas para você lá. Muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Humberto Akira Takahashi, fisioterapeuta, falando da técnica dele, RAT e TPM, e acho que vocês aproveitaram aí, porque eu também gostei muito. Não usa nenhum equipamento. É esse aqui, o RAT, e as mãos, assim, ó. Tchau, valeu, abraço.